Mestre Jesus, auxilia cada um de nós que estamos aqui hoje, para que nós consigamos ser tocados nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para que consigamos olhar melhor para nós, nos conhecermos melhor, percebermos características que possuímos e que talvez não tenhamos ainda nos dado conta delas. Que nós estejamos aqui humildemente, então, colocados para que estejamos abertos a buscar essas nossas ainda iniquidades e necessidades de aprendizado. Muito obrigado, Pai, por todas as oportunidades que você está colocando no nosso caminho para o entendimento de nós mesmos e para a busca da nossa melhoria. Que assim seja. Então, do capítulo 17, Sede Perfeitos, o Homem no Mundo, o item 10. Um sentimento de piedade sempre deve animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, vossos corações. Não deixeis permanecer nele nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito àqueles a quem chamais, a fim de que possam, encontrando em vós as disposições necessárias, lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e nele gerar frutos de caridade e justiça. No entanto, não acrediteis que, estimulando-vos sem cessar a prece e a evocação mental, nós os incitamos a viverem uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Conformai-vos às necessidades, às próprias frivolidades do dia, mas conformai-vos com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caráteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que vem de uma boa consciência e da felicidade do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em revestir-se de um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que vossas condições humanas vos possibilitam. Basta reportar todos os atos de sua vida ao Criador, que dá essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar seu pensamento ao Criador e pedir-lhe, no impulso da alma, que o proteja para realizá-la e que o abençoe pela obra acabada. A tudo que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas. Nunca façais nada sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar vossos atos. Como disse o Cristo, toda a perfeição está contida na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade estendem-se a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse só não teria caridade a fazer. Ela somente é possível através do contato com os semelhantes. Nas lutas mais penosas é que se apresentam as ocasiões de praticá-la. Portanto, aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo senão a si próprio em quem pensar, sua vida é de um egoísta. No capítulo 5, item 26. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não. Ainda uma vez, sede felizes, seguindo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade nunca entre nenhum pensamento, nenhum ato que pudesse ofendê-lo, ou que fizesse que aqueles que vos amam e vos dirigem
cobrissem a face. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1860. Então, na noite de hoje, a gente está refletindo sobre essa condição que nós que estamos encarnados vivemos. E eu vou destacar um ponto na noite de hoje para a gente iniciar as nossas reflexões, que muitas vezes a gente no nosso dia ignora esse ponto, que é submeter tudo aquilo, todos os nossos atos ao Criador, ao Pai. E quando a gente pensa sobre isso, a gente vê que se a gente realmente fizesse isso com sinceridade, talvez nós estabelecêssemos um freio para os nossos atos, né? Porque muitas vezes a gente realiza os nossos atos diversos e não submete à aprovação do Criador. A gente simplesmente faz, não importando a consequência de eu estar fazendo. E eu vejo que essa ação ativa de submissão ao Pai dos nossos atos, seja no princípio ou na concretização deles, como ele está colocando aqui, talvez lançasse um pouco de luz sobre os equívocos que muitas vezes a gente acaba cometendo por ignorar que tudo tem que ser reportado ao Pai. Porque tudo que a gente faz, naturalmente, é reportado ao Pai. Porque tudo que é feito pela criatura está sendo submetido às leis divinas. E essa submissão dos nossos atos às leis divinas fazem com que aquilo que eu estou realizando sofra as consequências desses atos estarem alinhados ou não a essas leis. Então, se a gente realiza um ato que se afasta da lei da caridade, a gente sofre as consequências. Está afastado do amor ao próximo, nós vamos sofrer as consequências. Então, essa lembrança que ele coloca aqui é um movimento que eu considero tão importante para nós, que ainda estamos bem no princípio, no início do nosso processo de aprimoramento e evolução, e que precisamos de auxílio, de um modo geral, para tudo aquilo que a gente está fazendo. Auxílio para os nossos atos é algo que muitas vezes a gente não para pensar, né? A gente às vezes imagina que a gente tem liberdade para fazer aquilo que a gente bem desejar, mas a gente usufrui de uma liberdade que não é uma liberdade absoluta, né? Porque a partir do momento que você está sujeito às consequências dos atos que você realiza, você tem liberdade, mas não é essa liberdade como a gente imagina, né, e crê. É obviamente uma liberdade que traz para nós grandes responsabilidades, porque às vezes a gente tem nas nossas mãos, e ontem a gente estava conversando, né, sobre superior e inferior, e às vezes a gente tem nas nossas mãos o poder de decidir a vida de uma criatura, e esse poder temporário nas nossas mãos muitas vezes causa o declínio da criatura, dependendo da forma como a gente usa o poder que a gente está exercitando ali. A gente obviamente sofre consequências de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com aquilo que a gente
já tem condições de administrar mentalmente, mas a gente nunca pode esquecer que, apesar de às vezes a gente ainda ter uma compreensão limitada daquilo que a gente pode realizar ou não, essa compreensão limitada, ela ao longo dos milênios da nossa evolução terrena, vem sofrendo uma agregação de valores, de conhecimentos que tornam as criaturas distantes desse processo de ignorância que às vezes a gente pode imaginar, né? Porque quando Jesus trouxe para nós a Boa Nova, ele foi apresentando ao mundo uma nova forma de lidar, né, uns com os outros. E quando os nossos atos, quando a gente, por exemplo, se encontra numa posição de superioridade, se afasta, por exemplo, do amor ao próximo, a gente muitas vezes não questiona se a gente já conhece ou não aquilo. E na maioria das vezes a gente conhece, porque quando a gente é tratado por um superior de uma forma abrupta, nós não nos sentimos bem. E quando a gente para poder olhar, a própria educação divina é um processo que vai resgatando a criatura da ignorância e trazendo ela para o entendimento. Mas esse resgate que é realizado, né, da ignorância para o conhecimento, né, para a inteligência, é algo que a gente às vezes se deixa levar pelos nossos interesses e sequer para pensar que nós já temos condição de agir de uma forma diferente. Então, quando ele coloca aqui que nós devemos viver, né, de acordo com a condição que nos foi colocada, né, que é essa condição de até desfrutar dos prazeres do que, né, a vida encarnado permite para nós, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem que, principalmente quanto mais esclarecido a gente vai se tornando, a gente pode viver como os homens da nossa época, mas a gente tem que ter esse olhar de purificação daquilo que eu estou realizando. E quando a gente pensa em Deus, nós que somos cristãos e acreditamos em Deus e que temos já um conhecimento que pode nos auxiliar, a gente parar e pensar quando a gente for realizar qualquer ato, se isso teria ou não a aprovação do Criador. E muitas vezes a gente não faz isso, né? Como a gente começou a nossa fala. Então, às vezes a gente vai fazer uma compra, a gente pega o nosso carro, a gente vai conversar com alguém. Todos esses movimentos, será que a gente submete ao Criador, né? Esse movimento mental que a gente realiza? Não importa se a gente está na superioridade ou se a gente se encontra na inferioridade, porque até mesmo na posição de inferioridade a gente tem que submeter a nossa ação ao Criador, né? Porque o Pai jamais colocaria a gente numa situação que fosse prejudicial para nós. Então, às vezes a gente está submisso numa situação, mas a gente não para pensar a forma como eu estou me submetendo àquilo. Se é uma submissão de acordo com as leis de Deus ou se é uma submissão às vezes com revolta, né? Então
Analisar os atos faz com que a gente esteja no mundo para viver de acordo com o que o mundo espera de nós. Então, amadurecer esse olhar vai nos fortalecer nesse caminho de ser perfeitos.